Olá, seja muito bem-vindo hoje no nosso documentário que vamos falar sobre a Confederação do Equador de 1824. Pois é, tu não sabe dessa história não? Então vem comigo que tu vai aprender agora nesse documentário. Pois é, eu estou aqui de frente ao Forte das Cinco Pontas, que só tem 4, né? Porque devido à invasão holandesa na época, um dos nossos baluartes, né, que o baluarte é exatamente essa parte que fica ao lado do nosso museu, foi destruído. E aí, por esse motivo, que hoje só temos apenas 4 baluartes, ou seja, 4 pontas, como é chamado, né? E aí ficou conhecido como Forte das Cinco Pontas, porque realmente antigamente tinha 5, hoje só tem apenas 4. Mas vamos lá, por que eu estou aqui? Porque para a gente falar da Confederação do Equador, a gente precisa realmente lembrarmos de fato o que aconteceu no dia 2 de julho. Essa data é de suma importância para a nossa província de Pernambuco. Pois bem, o que foi que fez com que a Confederação do Equador acontecesse no ano de 1824? A Confederação do Equador, ela acontece devido à insatisfação que o Nordeste vinha passando naquela época. O grande Dom Pedro I já tinha assumido o trono há 2 anos atrás, no ano de 1822, no dia 7 de setembro, que declara aquela independência. No dia 9 de janeiro, nós vamos ter o dia do Fico, que acontece tudo isso lá para o lado do sudeste do nosso país, aqui do nosso Brasil. E aí o que acontece, meu povo? Na verdade, a Confederação do Equador, ela começa a ter essa insatisfação no ano de 1823. Vamos voltar um ano agora aí para a gente lembrar. No ano de 1823, no Rio de Janeiro, aonde nós tínhamos Dom Pedro I como o grande líder naquela época, né, que já era o imperador do Brasil, ele fecha a Constituinte que estava acontecendo no Rio de Janeiro. O que era a Constituinte naquela época? Era a união entre os deputados e também os senadores do Império. Os senadores do Império, junto com os deputados, estavam começando a montar a Constituição, que viria a ser, né, no caso, a primeira Constituição que o Brasil teria. Só que, quando eles começam a montar, eles quem, professor? Os constituintes começam a montar essa Constituição lá no Rio de Janeiro, eles colocaram alguns limites nos 3 poderes. E aí a gente precisa lembrar de uma situação chamada de Montesquieu, que esse camarada, junto com John Locke, franceses, ingleses, né, enfim, depois naturalizados ingleses, eles trazem o que a gente vai chamar dos 3 poderes. O que é os 3 poderes que até hoje no Brasil ainda persiste, que é o poder executivo, legislativo e o judiciário. Só que, quando os constituintes colocam esses 3 poderes na mesa para Dom Pedro percebeu que esses poderes seriam independentes e que só apenas ele poderia ter a autoridade em cima do que? Do poder executivo, por ele ser o imperador naquela época. Então, Dom Pedro, na verdade, olhou e disse: epa, para aí, não rola a gente continuar essa questão não. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa Constituinte aqui, meu filho, porque se continuar do jeito que tá, o poder que eu tenho na mão, isso Dom Pedro falando, o poder que eu tenho na mão vai acabar. E aí, a partir desse momento, Dom Pedro disse: eita, não dá para continuar desse jeito, não. Então, o Dom Pedro do Brasil que eu estou falando, ele fecha a Constituinte em 1823 e começa a montar, a partir de 1824, o que ele vai chamar mais na frente da Constituição do Brasil, e que dizia o seguinte: nessa Constituição, falava assim, que teria que ser benéfica para o povo e para os seus interesses, para os seus próprios interesses. Galera, presta atenção, vê a loucura que Dom Pedro começa a construir a partir de 1824, quando ele outorga a Constituição. E aí, vamos lá, vou te dar aí agora 5 segundos para tu lembrar o que é outorgar uma Constituição. Vai, pensa aí agora, vai! Pensou? Pronto! Se você respondeu que outorgar a Constituição é impor a Constituição, tu acertaste. Mas se tu não falou isso, então tu aí tem que estudar um pouquinho, viu? O que foi que Dom Pedro fez em 1824? Ele outorga a primeira Constituição do Brasil. E toda Constituição, quando ela é outorgada, ela é imposta. Ou seja, o que Dom Pedro tinha prometido em 1822 para a população,
que tanto queria que ele assumisse o trono do Brasil, ele desfez. Ele desfez a partir daquele momento. Então, ele começa a partir daquele momento ali, a impor o que ele achava que era melhor, através da Constituição. E aí o que é que ele faz? Lembra que tinha sido colocado os 3 poderes, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário? Pronto! A partir daquele momento, ele impõe um 4º poder, que é chamado de poder moderador. O que é o poder moderador? O poder moderador, ele se dá para o imperador poder intervir em todos os outros 3 poderes. Ou seja, o cara criava a lei, ele mesmo executava e ele mesmo julgava essa lei. E aí tu fica olhando como é que pode, galera, um próprio líder fazer a lei, ele mesmo julgar, ele mesmo dizer se está certo ou errado. Poxa, como é isso? Era isso que Dom Pedro queria fazer a partir daquele momento. Então isso começou a causar uma satisfação muito grande naquela época. Pois bem, então vamos aqui agora entender o seguinte, veja, quando ele consegue articular todo esse processo e outorgar a Constituição, as províncias do Brasil inteiro, né, que além em torno de 19 províncias que nós temos mais ou menos naquela época, não aceitou. Não aceitou. Não aceitou e disse o seguinte, disse, olha, infelizmente, nós vamos ter que ir de encontro ao autoritarismo de Dom Pedro. Pernambuco, que sempre foi considerado, Recife, que sempre foi considerado o celeiro das revoluções, porque o lugar para ter revolução foi aqui em Pernambuco, foi aqui no Brasil, todo mundo sabe disso, que aqui o negócio foi complicado. A turma vinha para cá e sabia que tinha que aprender a lutar conosco. Tanto é que Antônio Dias Cardoso, né, que lutou lá na batalha de Casa Forte, na batalha do Monte das Tabocas, na batalha também dos Guararapes, ficou conhecido como o mestre das emboscadas. Por quê? Porque o cara tinha estrutura, meu irmão, para poder realmente fazer a coisa acontecer. Claro que ele não participou da Confederação do Equador de 1824, né? Porque isso que eu acabei de falar aqui foi na época do século aí 17, né? Mas veja só, o que a gente tem que lembrar é que Pernambuco estava sofrendo desde a expulsão dos holandeses de 1654 daqui, com a crise do açúcar. Por quê? Em 1654, quando os holandeses saem daqui, eles vão para as Antilhas. Onde é as Antilhas, professor? Quem lembra? Quem falou América Central acertou. As Antilhas está localizada para o lado de lá. E a Holanda, né, que é a WIC, né, a Companhia das Índias Ocidentais, ela tinha um poder muito grande de saber como refinar o açúcar, né? E Pernambuco, por ser um lugar onde a produção de cana-de-açúcar era muito grande, né, o plantio era muito grande e também o açúcar era muito grande, obviamente que marcou essa geração. Mas bora lá! Quando começa a estrutura de Pernambuco a cair por conta do açúcar, a partir daquele momento, as coisas começam a atingir a estrutura daqui da nossa província. E nós tínhamos um governador nessa época da Confederação do Equador. Quem era esse cara? Manuel Carvalho, certo? Lembra desse homem aí? Ele tinha sido destinado pelo grande imperador Dom Pedro I para assumir a província de Pernambuco. Quando ele assume a província de Pernambuco, as pessoas começam a pressioná-lo depois de um tempo e dizer: ei, ô Manuel Carvalho, o negócio aqui tá complicado. Dom Pedro, ao invés de estar do lado da gente, que está do lado da gente, não está. A crise socioeconômica aqui está imensa. A escravidão, grandemente aqui. O aumento dos impostos também está muito grande. Então a gente precisa resolver esse problema aí. O que é que acontece? No TIFES pernambucano, que daqui a pouco a gente vai ver sobre essa situação do TIFES pernambucano, né, que era o jornal da época, liderado por um camarada chamado Cipriano Barata, e também pelos líderes que nós tínhamos da Revolução, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre eles, né? Estava lá nesse jornal. Ei, vê só, o jornal TIFES pernambucano divulgava tudo isso. Divulgava dizendo que o Império do Brasil era um império totalmente contrário, que o Império do Brasil não apoiava Pernambuco, que o Império do Brasil não estava nem aí, só queria saber de aumentar os impostos, que era essa a única coisa que eles queriam fazer. E, ei, evidentemente que realmente era o que acontecia naquela época. Então, meu povo, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Quando acontece essa parte de realmente nós termos essa afronta aqui à nossa província, se levantaram.
3 grandes homens líderes daquela época e disseram o seguinte: vamos montar uma revolução contra o império de Dom Pedro, já que ele não quer obedecer o que a gente está querendo, baixar imposto, libertar escravos, né? Trabalhar na questão da economia, ou seja, eles disseram o seguinte, e da questão do autoritarismo, do poder moderador de Dom Pedro I, que a gente não pode esquecer isso aí também, tá? Não esquece isso daí não. E aí que foi que eles fizeram? 3 grandes líderes da Revolução se levantaram. Quais foram esses 3 grandes líderes, professor? Vamos lembrar dos 3 agora. Nós tivemos Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino, né? Que era o grande Frei Caneca, né? Nós tivemos Cipriano Barata, Frei Caneca pernambucano, Cipriano Barata, que era jornalista, participou também da Revolução de 1817, mas ele era baiano, e tivemos um padre chamado de Padre Mororó, que era cearense. Esse Padre Mororó, ele tinha uma referência muito grande. Por quê? Porque a turma do Ceará começa a projetar-se realmente um apoio a Pernambuco. Vê que resenha. Pernambuco levanta através de Manuel de Carvalho, que era o governador, e aí diz o seguinte, olha, se vocês quiserem fazer uma revolução, fica aí por conta. Mas a situação é complicada, porque o imperador está aí movimentando a situação. O que é que acontece, meu povo, a partir desse momento? Ei, Frei Caneca se levanta e diz, a gente vai fazer essa revolução. Quando lá no Rio de Janeiro, o Dom Pedro I fica sabendo que vai ter revolução aqui, tira Manuel de Carvalho, em 1824, do poder, e coloca um camarada chamado de Francisco Paz Barreto para assumir o lugar de Manuel de Carvalho. Meu amigo, a população se revoltou. A turma que era, na época, dos fazendeiros latifundiários daquela época, se revoltaram, apoiaram a Confederação do Equador. E aí, meu amigo, nós temos agora 4 líderes principais, que eram os 3, como eu já falei, Frei Caneca, Cipriano Barata e também Padre Mororó. E agora, quem? Manuel de Carvalho. O líder da província, o presidente da província, o governador da província, que tinha sido deposto. E a partir desse momento, agora, o que é que vai acontecer? A revolução vai começar. Então, quando a revolução começa, eles se juntam com mais 3 províncias daqui da nossa região Nordeste, que foi Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Qual era a situação que eles pregavam no Tips Pernambucano? O que é que eles diziam que no Tips Pernambucano que poderia acontecer naquela época? Ele dizia o seguinte, ora, a gente precisa destruir o Império e fazer com que Pernambuco se torne um país. Ei, agora vem o X da questão. Olha só, a Confederação do Equador não é o nome da revolução. Confederação do Equador não é o nome da revolução, como por exemplo, Revolução Pernambucana, Guerra dos Mascates, Conjuração do Nosso Pai, né? Guerra de Suassuna, Guerra das Salinas, tudo isso é nome de guerras que aconteceram em Pernambuco. Ei, a revolução que a gente está falando aqui, a Confederação do Equador, o nome Confederação do Equador, era o nome que seria dado ao país Confederação do Equador, que seria Pernambuco. Ou seja, o nome Pernambuco praticamente iria acabar. Pernambuco seria chamado de Confederação do Equador por conta da linha do Equador que passa aqui na nossa região Nordeste. Então, por esse motivo, é que foi escolhido esse nome Confederação do Equador. E aí agora tem todo um projeto a ser feito. Eles se juntaram com os maçons na época e montaram uma bandeira. Qual bandeira é? Essa daí que você está vendo agora na imagem. É exatamente essa daí que você está vendo agora aí, ó. Essa daí é a Confederação do Equador. Beleza? Mas vem cá. Eu vou sair um pouquinho agora aqui dessa área, porque eu esqueci a bandeira e eu vou mostrar para vocês essa bandeira agora. Tá ligado nesse vídeo aí, daqui a pouco eu volto para terminar essa história para vocês. Vem aí. E agora, meu povo, que eu expliquei para vocês exatamente, né, que eu não estava com a nossa bandeira da Confederação do Equador na hora, mas olha ela aqui, a nossa querida bandeira da Confederação do Equador. E aí eu vou dar uma explicação rapidinha para vocês aqui. Perceba que essa bandeira, ela é muito inspirada na primeira bandeira que o Brasil teve oficialmente, que foi a bandeira do Primeiro Império, né? A primeira bandeira do Brasil, que é exatamente essa bandeira que você está vendo aí. Ela tem alguma semelhança. Então, quando a Confederação do Equador aconteceu, eles criaram exatamente essa bandeira aqui. Aqui você vê que a soberania das cores aqui é o azul, né? Significava o céu sobre todos os povos. O nome em cima, Confederação. Aqui no meio, ó, você pode perceber que nós temos uma mão com o olho que tudo vê, por conta da maçonaria, né?
E aqui embaixo você tem o amarelo do ouro, da riqueza, né? Exatamente da prosperidade. Aqui embaixo, ó, você vai poder perceber que nós temos aqui, de um lado, as estrelas, né? Na representatividade exatamente das províncias que eles queriam adquirir e também de outros países que eles queriam trazer para o apoio, né? A cruz, que é exatamente a cruz da fé, né? De um lado, desse lado de cá, ó, você pode perceber que nós vamos ter exatamente o que nós chamamos da cana-de-açúcar, que era a grande produção que nós tínhamos aqui naquela época, e do outro lado aqui o algodão, que era a nossa produção também em grande escala que nós tínhamos aqui em Pernambuco. E aí você vê que tem 4 nomes diferentes aqui. Você tem Independência, né, porque era isso que eles queriam, a independência em relação à questão de Portugal. Do outro lado você tem a União, que era o que eles queriam trazer e expressamente, né, estabelecer exatamente essa união, né, entre os povos aqui. A religião também, porque obviamente estamos trabalhando com padres, estamos trabalhando com maçons, então obviamente que a maçonaria não é uma religião, né? Não vamos confundir isso, mas o catolicismo permaneceria ali como grande força. E a liberdade. Por que a liberdade? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a liberdade dos escravos daquela época, que eram os negros. Então, você vê que essa bandeira ela tem uma referência muito, mas muito grande mesmo. O branco, né, simbolizando a paz entre todos os povos e as 4 áreas aqui que está sendo falada nessa parte aqui, né? Então, perceba como realmente essa bandeira ela foi muito importante para todos nós. Segue aí com o nosso documentário. Pronto, vira o vídeo? Meu amigo. Esse vídeo aí, essa bandeira é minha, viu? Essa bandeira é minha. Eu tenho a bandeira da Confederação do Equador, pois é. Porque a gente que é historiador precisa ter essas indumentárias históricas que é importante pra gente, né? E aí você percebeu nesse vídeo que eu falei para você agora há pouco, eu explicando a bandeira tudo direitinho? É porque na grande verdade, a bandeira da Confederação do Equador é muito importante, porque se você vai montar um país, tem que ter uma bandeira, como houve a bandeira da Revolução de 1817, que vocês têm um documentário aí, que está aqui no nosso canal no YouTube, também está no Instagram, que eu mostro para vocês todo esse detalhe aí também direitinho, das 2 bandeiras de Pernambuco que nós tivemos. Pois é, então a Confederação do Equador era uma confederação aonde eles queriam montar um país, meu povo. Um país, para você ter uma ideia. Pois é. Então, aí agora você já está entendendo, né, exatamente os lugares aonde nós, ou melhor, você está entendendo, na grande verdade, a história da Confederação do Equador, não é isso? Então, a partir desse momento agora, você vai ter que lembrar que Frei Caneca, depois disso tudo, né, liderando todo esse processo, quando a coroa portuguesa vê que a revolução estava dando certo, eles começam a se articular no Rio de Janeiro, contratam mercenários ingleses. Pode perguntar aí, professor, o que danado é mercenários ingleses? Mercenários ingleses eram pessoas do exército inglês que eram contratados naquela época para poder lutar pagos por uma causa. E qual era a causa? Destruir a Confederação do Equador de 1824 aqui em Pernambuco. Aí tu pode estar se perguntando, professor, e por que contrataram mercenários ingleses? Porque lembra que no ano de 1822, Dom Pedro I pediu emprestado 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra para pagar a independência do Brasil e pagou a quem? A Dom João VI, o pai de Dom Pedro I. Mas esse assunto para outro vídeo, que eu não vou entrar nesse assunto agora não, porque esse assunto é muito grande para a gente falar aqui. Então vê só, no final dessa história toda, a gente precisa lembrar que no Recife, aqui onde nós estamos, bem pertinho aqui, ó, no Porto do Recife, nós tivemos o que nós vamos chamar da emboscada que foi feita, né? Exatamente, emboscada. Dom Pedro I manda as tropas imperiais para cá, com os mercenários ingleses, eles atacam a nossa Confederação do Equador que estava sendo montado, os confederados, como ficaram conhecidos, e ali alguns foram presos, outros foram mortos. E agora a gente vai entender melhor isso daí, porque nós vamos para vários lugares agora, através desse vídeo, para tu entender essa história melhor. Tu sabe onde é que foi que Frei Caneca foi ordenado à igreja? Sabe não? Vou te levar para lá para tu conhecer. Tu sabe onde é que é o lugar onde estava o Tifes pernambucano? E o que era tão importante o Tifes pernambucano? O que é que esse Tifes pernambucano pregava? Vou te contar com detalhe daqui a pouquinho.
Não sai desse vídeo não que tu vai ver. Tu sabe onde é que foi que Frei Caneca foi morto? Eu gravei lá nesse lugar para te mostrar aonde Frei Caneca foi morto. Pois então, olha, vem-te embora nesse documentário, porque tu vai aprender muito mais agora na prática e vendo cada lugar específico da Confederação do Equador. Sim! E por que eu estou gravando aqui na frente do Forte das Cinco Pontas? É porque esse lugar foi aonde tinha toda naquela época a estrutura aqui de Pernambuco. Aqui era onde estava o quartel, entre aspas, chamado naquela época, né, de quartel militar, aonde ficava toda a parte dos líderes, dos capitões-mor, né, na época também do ministro, né, que era chamado de ministro da guerra, que hoje é chamado de secretário de segurança pública, né, mas na época era chamado de ministro da guerra. Eles ficavam todos aqui nessa região. Beleza? Então, vem embora comigo, que eu quero que você vai aprender muito agora com esse vídeo. Vamos embora? Confederação do Equador, 2 de julho de 1824. Pois é, aqui agora na hora da Praça do Carmo, no centro do Recife, eu quero mostrar para você aonde nós tivemos o jornal Tifes Pernambucano. Esse jornal, ele tinha grande referência naquela época, em 1824, e quem liderava esse jornal, como nós sabemos já, era Frei Caneca, certo? Cipriano Barata e também o Padre Mororó, porque todos os três faziam parte como jornalista naquela época da Revolução da Confederação do Equador. Só que aí a gente precisa lembrar do seguinte: quem era o principal líder? Quem era o principal donatário desse jornal? Era exatamente o grande Cipriano Barata. Não vamos esquecer que Cipriano Barata, ele era baiano, certo? Estava aqui, participou também da Revolução Pernambucana de 1817 e construiu esse jornal aqui. Pois bem, nesse prédio que nós estamos aqui, ó, é exatamente onde ficava a estrutura, naquela época, do jornal Tifes Pernambucano. E qual era a intenção do Tifes Pernambucano ser construído aqui? O Tifes Pernambucano, ele foi levantado como meio que uma cortina de fumaça. Para que aquela cortina de fumaça? Enquanto os outros jornais que tínhamos na época, que eram bancados, financiados pelo imperador Dom Pedro I naquela época, defendia as teses do que o Dom Pedro queria falar, na verdade, o Tifes Pernambucano fazia diferente. Divulgava as ideias libertárias que nós tínhamos aqui em Pernambuco da Confederação do Equador. E aí, qual eram essas ideias libertárias que nós tínhamos naquela época? Pois bem, ele pregava como, por exemplo, a liberdade de expressão era uma das principais causas defendidas naquela época, mas também acabar com o tráfico negreiro, acabar com a escravidão aqui, se separar do império, né, de Dom Pedro I, porque esse movimento, como nós já sabemos, era um movimento separatista, era um movimento liberal e era um movimento totalmente de cunho republicano, entendeu? E que fazia exatamente com que nós tivéssemos esse momento voltado para o que nós vamos chamar do momento da Revolução. Então, esse processo que nós temos aqui é um processo bastante importante, porque o Tifes Pernambucano é um jornal que tem de grande relevância naquela época para disseminar o que realmente era pregado com a Confederação do Equador de 1624. Então, esse território aqui que eu estou agora, esse lugar, é muito importante naquela época, fazendo com que nós podemos estar, né, vivenciando esse momento aqui, nesse local tão importante. Ali o prédio, né, infelizmente está se deteriorando, né, por conta da passagem do tempo, mas que na grande verdade faz com que a gente possa, de fato, né, entender que o Tifes Pernambucano era o principal jornal naquela época da Confederação do Equador de 1624, disseminando sempre os ideais que era pregado naquela época pelos revolucionários da Revolução de 1824. Beleza? Vamos agora para outro lugar, que de lá eu vou mostrar para vocês agora realmente mais um pouco sobre a nossa Confederação do Equador, que acontece no dia 2 de julho de 1824. Vem comigo! Igreja de Nossa Senhora do Carmo, fundação aí no século XVIII, 1767 por aí, acontece a fundação dessa igreja. E aí aqui você vai dizer assim: professor, por que está aí agora? O que é que tem a ver com a Confederação do Equador? Tudo! Tudo a ver. Esse convento aqui foi aonde o nosso querido Frei Caneca, né? Quem é Frei Caneca mesmo, meu povo? Não vamos esquecer. Joaquim, né? O grande Frei, né? Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, que é exatamente o Frei Caneca, mais conhecido popularmente por esse nome, devido ao último sobrenome que ele tem, né? Que é o Caneca, né?
E aí você vai ter aqui exatamente o que nós vamos ver, essa grande parte aqui de estrutura, né? Eu não quero nem entrar em detalhes agora da construção dessa igreja. Eu quero dizer que foi aqui aonde Frei Caneca fez os seus votos na época para se tornar frei. Foi daqui aonde ele começou toda a sua trajetória dentro da Igreja Católica, dentro do cenário católico, dentro do cenário das igrejas. Foi exatamente neste ambiente aqui. Frei Caneca, né, como todos nós sabemos, de grande referência para a nossa Revolução Pernambucana, ele, com o convento em que ele participou, foi exatamente esse que está aqui do lado, né? Então, esse convento aqui, que é o convento de ordem carmelita, e diga-se de passagem, é a segunda igreja de ordem carmelita do Brasil, porque a primeira está lá em Olinda, na Praça do Carmo, inclusive, né? Nós temos essa grande referência. Para que a gente possa lembrar também, é aqui onde está sepultado, né, ou foi sepultado naquela época, o corpo de Frei Caneca. Porque antigamente era muito comum os grandes líderes de referência da época serem sepultados dentro das igrejas que tinham naquela época. E Frei Caneca exatamente ficou aqui sepultado naquele momento. Então, essa área aqui na Praça do Carmo, ele é muito importante, né? Também aqui próximo nós tivemos o Tifos Pernambucano, como nós já vimos aí nas nossas imagens, né? E aí, obviamente, que essa área aqui é muito importante. Lembrando sempre que esta igreja, né? Eu não ia falar não, mas vou falar. Lembrando sempre que esta igreja, ela é de uma construção totalmente barroca, tá certo? A sua arquitetura é uma arquitetura barroca. E naquela época, né, gente, como era feita essas igrejas, né? Elas eram feitas de areia, barro, concha e óleo de baleia. Era dessa forma que era feita essa igreja, né? Então, é muito importante para a Confederação do Equador de 1824, exatamente a Igreja do Carmo, aqui onde Frei Caneca começou, né, o seu ordenado como frei naquela época, beleza? Vamos embora para outro lugar que tem muito mais coisa para tu ver sobre a Confederação do Equador, que acontece no dia 2 de julho de 1824. Vem comigo! Eu estou aqui no Pátio do Terço, esse lugar que é de grande importância e relevância para a Confederação do Equador de 1824, pois é. E aí você pode estar dizendo, por que o senhor está aqui, professor, de frente a esta igreja conhecida como Igreja de Nossa Senhora do Terço? Antes de eu começar a falar o porquê eu estou aqui no Pátio do Terço e na grande verdade na rua André Vidal do Negreiros, que a gente vai falar um pouquinho sobre o André Vidal do Negreiros daqui a pouquinho, eu queria chamar a atenção sobre essas duas ruas que nós temos aqui. Nós temos a Rua Águas Verdes, aqui do lado, e a Rua Direita. Antigamente porque era conhecida como Rua Direita, né? Essa curiosidade aí vai de bônus para vocês agora. A Rua Direita era conhecida porque todas as igrejas que eram de grande importância daquela época, e principalmente essa daqui, que é do ano de 1726, ela tinha como referência as ruas ao seu lado. Então todo mundo dizia, olha, a rua direita da igreja, a rua que fica à direita da igreja, é onde exatamente nós temos grandiosos prédios que eram construídos naquela época. Então ficou conhecida assim a Rua Direita, que é do lado de cá, exatamente por conta disso. Já a Rua Águas Verdes ficou conhecida por uma situação bem emblemática, porque nós tínhamos naquela época, aqui embaixo, nós tínhamos rios, né? E aí esses rios que nós tínhamos ali embaixo, eles quando secavam, as águas, quando ele estava bem assim, um pouco mais seco, né? Os seus rios aqui, que tem aqui nessa rua, ficava esverdecida. Então ficou conhecido como Águas Verdes. E aí eu vou contar um detalhe para vocês. Esse rio, esse canal, na verdade, né, o canal que tem aqui nessa rua Águas Verdes, na verdade eram trincheiras que eram construídas naquela época, né? Então, por esse motivo das trincheiras das guerras que nós tivemos aqui em Recife, e várias batalhas, ficou depois conhecido assim como Rua das Águas Verdes. Mas vamos embora. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa igreja aqui, que era de grande importância, a igreja de Nossa Senhora do Terço, aqui na rua Vidal de Negreiros. André Vidal de Negreiros, né, que era reconhecido como negro naquela época, foi governador de Pernambuco, né, no ano de 1666 até 1667, e depois quando houve o que a gente vai chamar ali da conjuração do nosso pai, nós vamos ter exatamente essa influência de André Vidal de Negreiros retomando o poder quando a gente coloca o governador da época que foi enviado pela coroa portuguesa para assumir, ele assume de vez. Então, essa rua aqui ela é de grande referência, inclusive para os negros, porque aqui nessa rua tivemos várias ações, atitudes contra a abolição, né, na verdade, né, naquela época, e também a favor, né, da quebra da abolição da escravatura aqui no nosso país. Mas vamos lá, o que
o que a gente traz de informação sobre essa igreja aqui, Nossa Senhora do Terço, para a Confederação do Equador de 1824? Na verdade, foi daqui aonde Frei Caneca passou muito tempo liderando esta igreja. Frei Caneca, ele era o principal frei que liderava essa igreja aqui na época, né, que ele assim estava como frei. E o que eu posso chamar de atenção para você agora aqui é o seguinte: olha só a coisa interessante aqui agora, hein, nesse documentário, presta bem atenção. Quando o Frei Caneca ele foi pego e foi preso na época pela rebordosa tropas portuguesas, Frei Caneca foi trazido para cá e aí de frente aqui desta igreja ele foi despido das suas vestes religiosas para poder ser levado para o lugar onde ele seria morto, que era exatamente lá no Forte das Cinco Pontas, que a gente vai ver daqui a pouquinho esse lugar que eu vou mostrar para vocês. Então, quando o Frei Caneca chegou aqui, ele se despiu das suas vestes religiosas, bem aqui na frente onde eu estou, aqui, exatamente aqui, né? E foi levado para ser morto, exatamente por enforcamento, que foi o primeiro momento da sentença que foi dado a Frei Caneca, né? E aí, obviamente, que a gente vai saber um pouco mais de como aconteceu essa morte de Frei Caneca pelos carrascos daquela época da Confederação do Equador em 1824. Beleza? Então essa igreja aqui, a Igreja Nossa Senhora do Terço, é uma igreja muito importante, porque, como eu volto a dizer, foi aqui onde Frei Caneca se fez presente, né? Aqui onde ele liderou por muito tempo como religioso, e as suas vestes foram retiradas e trazidas para cá. Vamos embora para outro lugar, que é de lá que eu vou contar o resto dessa história para a gente da Confederação do Equador de 1824. Vem comigo. Pois é, neste lugar aqui, ó, que eu estou, nós tínhamos um busto do grande Frei Caneca. O grande martírio, líder da Revolução, que participou em 1817 e foi o grande líder do que nós chamamos da Confederação do Equador de 1824. Pois bem, infelizmente foi roubado. Eu estou aqui nesse lugar, que é exatamente a Praça Frei Caneca, uma das praças que nós temos de referência aqui no nosso estado de Pernambuco, e que marca, na grande verdade, aonde o nosso querido Frei Caneca, o nosso líder revolucionário, morreu, né? Como vocês viram na parte anterior do nosso documentário, quando ele sai lá do Pátio do Terço, de frente à Igreja Nossa Senhora do Terço, despido das vestes, né, de sacerdote, e é trazido para cá, quando chegou aqui, uma coisa bem emblemática aconteceu. Frei Caneca, na grande verdade, ele ia ser morto por enforcamento, porque como ele tinha se rebelado contra a coroa, tinha se rebelado contra a pátria, então normalmente os crimes para quem se rebelava contra a coroa naquela época era exatamente a morte por enforcamento, porque era a principal morte que tinha naquela época para mostrar que com a coroa não se brincava. E aí, né, no dia 13 de janeiro de 1825, Frei Caneca foi trazido para cá. Lembra que ele foi preso? Ele foi um dos que foi preso. Junto com ele, preso também, né, foi o Padre Mororó, né, que era do Ceará, e também o nosso querido Cipriano Barata, que também era da Bahia, que era o jornalista. E ele, quando foi preso e foi trazido para cá, uma coisa aconteceu. Nós tivemos os carrascos da época, né, que eram os homens que era responsável por executar as pessoas naquela época, disseram: rapaz, matar padre dá um azar danado. E disseram: rapaz, matar o padre, o negócio vai ser complicado. Como é que eu vou matar um padre? Além dele ser padre, ele era maçom, certo? Porque ele era um grande maçom, ele tinha um grande nível na maçonaria. Porque era muito comum naquela época os padres, os freis, os grandes líderes religiosos e também os que tinham, a parte econômica, né, do nosso estado aqui, da nossa província, na grande verdade, não é estado, na província de Pernambuco, nós tínhamos muitos na área da maçonaria. E Frei Caneca não era diferente em relação a isso, né? Então, quando ele chegou aqui, disseram: matar padre dá um azar danado, e principalmente por enforcamento. Não vamos matar Frei Caneca por enforcamento, não. E aí fizeram o seguinte: disseram, depois de 3 horas numa discussão que aconteceu aqui bem do lado, no Forte das Cinco Pontas, que só tem 4 pontas, né? Essa história depois eu conto em outro vídeo. Disseram: então vamos matá-lo por tiro. E aí trouxeram o Frei Caneca para cá, nesse paredão que aqui está, né?
hoje totalmente reformado, mas naquela época não era assim, mas foi nesse paredão aqui. E aí colocaram Frei Caneca para ser morto por arcabuçamento. Por quê? Muita gente fala erroneamente que Frei Caneca foi morto por fuzilamento. Ei, calma, ops, stop. Naquela época não tinha fuzil. Então como é que ele foi morto por fuzilamento? Ele foi morto por arcabuçamento. O que era arcabuçamento? Era feito uma espingarda que tinha na época e se chamava de arcabouço. Arcabouço era exatamente esta arma que matou o nosso querido Frei Caneca. Então ele não foi morto por fuzilamento, ele foi morto por arcabuçamento, tá certo? Que foi por tiro, muitos também considerado como tiro de rifle, que na verdade é totalmente diferente do rifle para o arcabouço. Então, veja, aqui neste lugar, nesta praça, inclusive nós temos aqui, ó, se você pode perceber aí agora na nossa imagem, aqui ó, tem a Gran, né, loja maçônica de Pernambuco, que fez uma homenagem ao nosso querido Frei Caneca. Aqui você vai ter o tributo ao maçom Frei Caneca. E ali nós vamos ter, do lado do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de Pernambuco, né, exatamente a homenagem que foi feito ao nosso querido Frei Caneca. Lembrando que Frei Caneca participou da Revolução de 1817 e também participou da Revolução de 1824, que foi a Confederação do Equador, tá bom? Então, foi daqui aonde o fim do nosso querido Frei Caneca se deu, né? Frei Caneca realmente morre aqui, né, por tiro, e aí o corpo dele foi levado e colocado ali de frente à igreja, como vocês já viram, né? Lembrando que aonde eu estou aqui na praça, para o local aonde tem a igreja do Pátio do Terço, Nossa Senhora do Terço, não é um lugar muito distante. Você consegue ir andando tranquilamente, tá certo? Então, fica aí agora para vocês esse lugar aonde realmente o nosso querido Frei Caneca foi executado naquela época. E infelizmente, como eu falei no início do vídeo, aqui tem um busto em homenagem a ele, mas os vândalos, infelizmente, roubaram, que eu não sei para que roubam, uma coisa tão importante dessa, que marcou a história do Brasil e a história da nossa província na época e hoje estado de Pernambuco. Beleza? Então, fica aqui para vocês a Praça Frei Caneca, aonde o nosso querido foi executado. Pois bem, meu povo, eu espero que você tenha gostado desse documentário, onde nós falamos da Confederação do Equador de 1824, que aconteceu exatamente no dia 2 de julho desse exato ano de 1824. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, se inscreve aí, porque fortalece nosso canal, e também o nosso Instagram. Meu Instagram é Augusto Ribeiro PE, tudo junto. E o meu canal no YouTube é Aulão com Prof. Augusto Ribeiro. Instagram, Augusto Ribeiro PE, e o meu YouTube, canal no YouTube, Aulão com Prof. Augusto Ribeiro, tá certo? Vamos embora, porque Pernambuco, o Recife, o Brasil é um celeiro de história para ser contada, né? Então, beijo no coração, vem-se embora. Pernambuco, imortal, imortal.